Olá, boa noite, pessoal. Aqui é Chico Penteado, Diálogo Cósmico, Namastê. É um prazer estar com vocês aqui, falando de ufologia e assuntos afins. Essa noite a gente tem uma convidada, é a Rose Suyama, e a Rose Suyama vai contar um pouco das experiências dela com ETzinhos e coisas muito interessantes, tá bom? Vamos lá, Rose Suyama, apresente-se, conte seu Boa caso. noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com você. Quero agradecer a oportunidade e agradecer a Beatriz também, né? Que foi através dela que a gente se É verdade. conheceu. Então, o meu relato é que quando eu era adolescente, eu tinha uns 15 para 16 anos, né? Tinha chegado do colégio, aí, como todo adolescente, vai para o quarto, né? Já estava anoitecendo já. Aí eu sempre deixo a janela um pouquinho aberta. Isso é até hoje. Aí eu estava na cama, estava já escurecendo, e tinha o guarda-roupa e dois espaços do lado do guarda-roupa. Aí eu tô lá na cama e de repente, sabe quando você sente que tem alguma coisa assim? Aí eu olhei do lado, é meio que intuitivo, né? Olhei do lado do guarda-roupa, aí tinha um ser. Tava escuro, mas deu para ver perfeitamente. O olho dele era como se fosse uma gota assim, preto, preto, a pele escura. E a mão dele, ele tava olhando para mim, ele ficava balançando assim, do lado do guarda-roupa. Não era alto, não era alto. Isso, exatamente, sim. E ele estava fazendo uns símbolos com a mão. O dedo eu sei que era um triângulo, o dedo indicador. Só que eu não consigo me lembrar perfeitamente o símbolo que era. Os dedos de dentro tinha outro símbolo, sabe? Mas em forma de triângulo, eu lembro perfeitamente disso. Aí ele balançando e olhando para mim. Nisso eu gritei, desesperada. Aí minha mãe estava na cozinha, né, começando a fazer a janta, aí só escutou a tampa de panela caindo e ela veio correndo pro quarto. A hora que ela abriu a porta, ele desapareceu, sumiu, foi tipo instantâneo. Aí eu falei para ela, falei, mãe, tinha alguma coisa ali do lado do guarda-roupa. Ela, não, é coisa da sua cabeça, você não viu nada, não tem nada ali. Eu falei, tem, tava me observando. E ela, não, é coisa da sua cabeça, como todo mundo fala, né? Acha que não é verdade, que é coisa da imaginação. E isso ficou na minha mente. Eu não consigo esquecer, não consigo esquecer. Aí, depois de muito tempo, aquela época acho que não tinha, não era tão escancarado, né? Aí eu fui ver que talvez pode ser um Grey, por causa do olho. O olho dele era. Só que o Grey, eu não sei se ele é alto. O que eu vi, ele era baixinho, não era tão alto. Devia ter 1,50 e pouco. Tem umas perguntas. Em primeiro lugar, Uhum. em que cidade foi isso? Era verão? Araçatuba. Araçatuba. Tá, isso Interior de foi que São Paulo. era uma Oi? noite quente. Isso era. Era Aí assim. estava com a janela aberta. Tava com a janela Você não viu o aberta. Gray entrar. Você não viu o Gray entrar. Não, não, ele apareceu no escuro ali no cantinho, ele apareceu e ficava balançando assim, olhando, sabe? E o símbolo na mão, que eu não consigo, não consegui distinguir que símbolo que era aquele, só sei que dava para ver que era tipo um triângulo com um indicador, né? Só que eu não consegui distinguir. Era um triângulo, e os dedinhos de dentro faziam um símbolo também. E balançando e olhando para mim. Isso eu gelei. Isso, mais ou menos. Isso eu gelei completamente. Eu nunca tinha visto nada, nem falar, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí minha mãe também Uhum. ficou apavorada. Ficou apavorada. Entrou no quarto correndo, e eu desesperada, né? Aí minha irmã também ficou desesperada, sem saber o que fazia. E eu vi. E depois desse dia, meu Deus, eu não conseguia mais ficar no quarto, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E depois disso, eu tive outras experiências também, né? Com orbes, que hoje eu sei que. Peraí, parou. Algumas Hum. perguntas sobre o Gray. Gray, ele era marrom? Você disse ele era escuro, ele não era cinza? Então, isso é a minha dúvida. Ele era meio marrom, não era cinza, e grey é cinza, entendeu? Uhum, Isso uhum. que me despertou a dúvida, se era um grey ou não. Veja bem, Gray é um termo genérico, tá? Geralmente eles têm essa cor de durepox, né? Mas tem Gray preto, tem Gray marrom, tem Gray branquelo, tem Gray rosado. Quer dizer, é como a espécie humana, tem variações de pele, tá?
Então, essa coisa de que o Grey é um bicho cinza, um ser cinza, aí o nome Grey, né, com aquele olhão, aquele cabeção e tal, acho que o pessoal que está ouvindo aqui dispensa explicar o que é um Grey, né? Magricelo, sem órgãos sexuais visíveis e tal, todos eles têm essa característica. Mas tem gente que vê Grey de 4 dedos, tem gente que vê Grey de 5 dedos, tem gente que vê Grey de 3 dedos, entendeu? Tem uma série de variantes que a gente não sabe se é pelo nervosismo da pessoa, se é pela luminosidade, entendeu? Ou se são variantes da espécie mesmo, como a gente tem o ser humano. A gente tem todos os tons de pele, né? E formato de olho, de boca, varia, mas continua sendo um ser humano. Então, por exemplo, no caso do Grey, o fato dele ser marronzinho não impede ele de ser um Grey, embora a gente chame um cinza marrom, né? É uma contradição em termos, né? Então, assim, por exemplo, eu comi um chocolate verde, né? Eu gosto dele. Mas o Grey ele pode ser marrom. O ET de Varginha ele era uma cor marrom oleosa, tinha um brilho oleoso e uma pele marrom. Pode falar. Então, depois de muito tempo que veio, estourou, eu não sei se foi na mesma época ou não. Porque ele não era tão magrinho, sabe? Não era aquela coisa bem magrinha, não era. Não era tão magrinho, não. Como o estereótipo que tem de Grace, magrinho, cinza e tal. Mas o olhar dele, eu não esqueço do olhar, não esqueço. E do jeito que ele tá. E Aquele tipo uma gota mesmo, tipo aquela coisa preta mesmo. Falei, meu, quem que não se assusta? Nunca tinha ouvido falar nada e de repente você vê no canto do seu quarto. Aí eu fiquei apavorada, né? Fiquei apavorada. E já tive experiência com Orbis também, que hoje eu sei que é Orbis. Na época eu não sabia. Nessa época eu morava em Campo Grande, né? Morava em Campo Grande e estava eu e minha irmã no quarto, novamente no quarto. Se você puder explicar o porquê. Posso. Aí a gente estava sentada na cama, a minha cama de um lado e a dela do outro. A gente sentou de frente, né, para conversar. E a janela aberta, já novamente à noite. Não, nada à noite. Aí a gente conversando tudo, e tinha um quintal com um pé de acerola. Aí entrou, tipo, maior que uma bola de gude, toda luminosa, um verde fluorescente. Entrou pela janela e ele ficou pairando assim no ar, sabe? Como se estivesse observando o que você está falando. Aí ficou pairando no ar assim. A hora que a gente levantou para ir para ver o que era, ele saiu, mas saiu numa velocidade que a gente foi para ver o que não achou mais, só tinha as luzes do lado do poste amarela, não era nada verde. A gente ficou tipo assim, nossa, o que foi isso? Sabe quando você fica sem entender o que aconteceu? Uma coisa assim que não tem explicação, sabe? Aí fica todo mundo meio que. E comentar com as pessoas é meio difícil. Aquela época já era difícil, né? Porque a gente mesmo não entendia, não tinha conhecimento. Então a gente guardava muita coisa. Naquela época era mais difícil, hoje em dia está bem comum, está quase aceito já. Na verdade, assim, o que eu posso te dizer é o seguinte: você nunca mais viu ET. Não. Esse foi o único que eu vi. Eu tenho sonhos, eu tenho tido sonhos frequentes, tenho. Essa é a minha Eu até estava pergunta. comentando. Como são esses sonhos? De invasão. Hum? Todos de invasão, todos. Invasão. Invasão. Grace invadindo a Terra ou outros Várias. seres? Não, outros gigantes, e a pele era como se fosse uma pele de lula, que tipo, a pele da lula, é como um camaleão, fica meio brilhante, sabe como que é, né? Gigantes, e todos os sonhos é à noite e o tempo está de chuva, sempre chuvoso, tempo com chuva. Outros sonhos são tipo, não tem air fryer? É como se fosse aquelas redondinhas que tem aqueles botãozinhos no meio. É como se fosse e sair uma luz como se estivesse escaneando as pessoas. E aquele desespero e as árvores, sabe, aquele tempo chuvoso e o povo gritando e aquela a gente tentando
fechar a casa, se esconder, é um desespero total. Agora, esse do gigante foi feio, porque no sonho ele pegava as pessoas assim, sabe? Eu não sei se você já viu aquele Guerra de Titãs, onde tem os gigantes. E ele era careca, assim, careca, tudo luminoso. E ele ia pegando as pessoas na chuva, assim. E eu lembro que no sonho a gente estava dentro do carro, né? E a gente desesperada tentando se esconder. E ele ia pegando, assim, as pessoas e, sabe, não foi legal. Esse não era nada legal. E sempre tem, mas no sonho é sempre à noite, chuvoso, e eles invadindo. Não é nada bonzinho o sonho. Não tem nada de bom, são sempre hostis, sabe? Não tem nada de bonzinho, não. Tá bom. Bom, tem várias coisas aí interessantes. Por exemplo, essa coisa de você sonhar com um ser que parece uma lula e que invade a humanidade, a gente pode entender isso como que a gente chama de screen memory, memória Hum, tela. Ou seja, como uma tela de computador. Quer dizer, na tela de computador você põe qualquer coisa. Então, hum, você pode ter tido outras abduções por Grey normal, vamos chamar de Grey normal, e você pensa que você está vendo outro ser. Porque o ET ele tem uma capacidade infinita de iludir as pessoas. Então, por exemplo, hum, deixa eu assim, supor, tá? Hipótese, tá? Não tô. uhum. A verdade pertence a Deus, tá? Eu não sei. Mas eu estou vendo assim, por exemplo, o jeito que você está me contando, que você estava dirigindo o seu carro uma noite, estava chovendo, você tem carro? Tem, tem. Tá. Não, no Você caso, a estava. minha mãe estava dirigindo, minha mãe estava junto comigo, no Ok, você sonho. estava no carro à noite e tal, Uhum. numa estrada rural, vamos supor, e aí o Gray te pegou de novo e te traumatizou demais, e você sonha com uma invasão de outros seres terríveis, cruéis, mas que, na verdade, é uma distorção Hum. da memória de uma abdução até por Gray normal, comum. Porque, assim, por exemplo, quando a gente sonha, né, a gente sonha basicamente com emoção, a gente não sonha o realismo, né? Fala assim, ah, eu sonhei que estou em Paris, né? Aí você não vai ver a Notre Dame bonitinho, você vai sonhar com uma coisa que lembra, né? Muitas vezes eu sonho que eu estou na Europa, mas aquilo não é o real. Você olha na foto, não tem nada a ver. Então, o cérebro ele tem uma capacidade de processar emoção num cenário criado no cérebro. O cérebro tem uma imaginação infinita. Então, por exemplo, ele transforma o teu ET, vamos dizer, comum, que o ET é extremamente comum, 80% dos casos é Grey, num ser que parece um polvo, uma lula, entendeu? Ou o Grey está realmente querendo meter medo em você com relação a outras espécies extraterrestres. Mas é Então, muito e tem um detalhe também, Chico, que eu já acordei com sinais na pele. É como, então. são furos, assim, milimetricamente, assim, é em triângulo certinho, é um furo tipo que fica cicatrizado, e três furinhos na perna, e minha mãe olhava, minha irmã olhava, falava, mas que é isso? Que coisa esquisita é essa? Não é espinha, não é, sabe? Você fica tentando saber o que era, mas a que marcou foi a do triângulo, que foi perfeitamente, assim, só que eu não me recordo, eu acordo com essas marquinhas, mas eu não me recordo. Não consigo. Por mais que eu tente, eu não consigo lembrar. Só Tá. acorda com as marcas e. Isso aconteceu com tua irmã também, ou tua mãe? Não, só Tá. comigo. Você tem filho? Tem, Tem. Quantos filhos você tem? tem. Eu tenho 5. 5 filhos, né? Sim, Tá, então você é uma mulher super fértil. sim. Você tem filho com Bastante. facilidade, né? Tá. Vixe! 5 filhos é bastante, né? Então, você sabe que o Gray, né? O Gray é basicamente um geneticista, tá? Hum, Então, o principal objetivo dele pegar mulheres e homens humanos é fazer misturas com eles mesmos, com outros seres, para criar o que a gente chama de essassame, o híbrido, né? hum, Então, assim, provavelmente os seus óvulos são excelentes, né? Você tem uma habilidade procriativa excelente, uma genética excelente,
e eles usam você para fazer bebê híbrido, né? Então, por exemplo, é muito comum que quando a mulher ela é fértil e o homem é fértil, tem um gameta, né, células reprodutoras boas, os Greys ficam insistentemente procurando a pessoa para tirar, fazer uma coleta. E às vezes deixa marca, deixa ferimento, deixa implanta, né? Quer dizer, o Grey basicamente ele vê a gente como um veterinário vê um cachorro para reproduzir, pega um cachorro de boa raça, de boa genética, para cruzar com outro cachorro, uma cachorra de boa genética, fazer um cachorrinho de pedigree. Tá? É basicamente isso que eles pensam da gente. Então, no caso, eu acho, né, você foi pega mais de uma vez por esses Greys, né, esses seres, com essa finalidade. Só que eles são danados, eles fazem parecer que foi outro, para você não ficar com raiva deles, né? Então, eles mostram outro ser. Ah, olha que ser sacana, que quer acabar com a humanidade. Nós que somos bons, a gente jamais faria isso. Entendeu? Isso você tem que cooperar. Entendi. Está entendendo? Entendi a jogada. O ET é manipulador, o ET é danado, o ET gosta de deixar as pessoas. Aquela síndrome de Estocolmo, sabe? Ele me abduz, mas ele é legal. Entendi. Sabe a síndrome de Estocolmo? Ah, o meu sequestrador é uma pessoa maravilhosa, nem quero mais voltar. Então, a pessoa se apaixona pelo sequestrador. Outra coisa, por que no seu quarto? Quarto, a gente chama de visitação noturna, de dormitório. É um tipo de abdução que não acontece na rua, na estrada, na mata. A abdução de dormitório, o ET já sabe quem vai pegar e vem pegar, né? Então, quando existe a abdução de dormitório, que é a maioria, tá? Essas casuais na estrada são menos comuns do que a de dormitório. Geralmente ele já está no quarto certo, com a pessoa certa, entendeu? Esse Grey fez um sinal, né, que significa assim, estou de paz, sou confederado, alguma coisa desse tipo, dizendo que ele é de boa, que ele veio em paz, que ele não veio fazer mal, então faz esse sinal triangular, que tem muita gente que faz assim, de vida ufológica, tá? Então, assim, seja de verdade ou não, ele quis dizer que ele não ia lhe fazer mal, né? O Grey mesmo, clássico, tradicional, não costuma fazer esse gesto. Ele chega chegando, como aconteceu comigo uma vez, ele atravessou a parede, foi apavorante, eu comecei a gritar, e o Grey falou assim, não, uma pessoa como você não deveria entrar em pânico, é normal, você deveria estar acostumado a nós. Aí ele falou assim, é um sonho. Acabou. Eu comecei a sonhar que eu estava vendo uma abdução de um senhor idoso nos Estados Unidos, como se fosse um filme, entendeu? Porque eles têm a capacidade de manipular os sonhos para que os sonhos pareçam situações que você está vendo como se fosse um filme. Na verdade, é com você que está acontecendo. Isso. Entendeu? Então, assim, eles são tão espertos, eles são tão sábios, né, tão mais avançados que a gente, que eles podem manipular a tua mente de uma forma que, primeiro, você acha que você viu um filme, ou que você foi impressionada por um filme que você assistiu. Por exemplo, tem um cara que ele foi abduzido há muitos anos atrás, no apartamento dele, na Praça da República, mais centro de São Paulo possível. Parou uma nave triangular, abriu uma portinhola e ele entrou na horizontal como se fosse um morto entrando no caixão, entendeu? E a nave levou, e essa navezinha minúscula levou o cara para dentro da nave maior, né? E aquilo era angustiante, ele ficou, acho, meio claustrofóbico ficar ali e tal. Aí os ETs, vendo que ele ficou meio traumatizado, que impactou demais, eles puseram ele de volta. Na hora que eles puseram ele de volta, ele sonhou que ele estava no supermercado, comprando iogurte, pão, entendeu?
uma coisa super Então, banal. eu, depois disso também, assim, eu não sei se tem a ver, mas eu não consigo me dar, tipo, pânico, dormir com a janela fechada. No caso, um sobrado, então, sabe aquelas portas, né, da sacada. Não consigo dormir com a porta fechada, me dá agonia, me dá pânico. Eu tenho que abrir, deixar aberto e eu ver o clarão da noite lá fora. Mesmo estando com a cortina, eu tenho que estar. Eu não consigo. Eu não sei se tem a ver com isso ou não consigo. É Tem tudo a impossível. ver. Tem tudo a Não ver. consigo. E tem calafrios depois dessas experiências. Não é sempre. Às vezes me dá um calafrio. É tipo assim, é inexplicável. Inexplicável. Dura alguns minutos. Eu posso colocar o que for, edredom, coberta. É aqueles minutos, aquele calafrio. É a sensação de morte mesmo, sabe? E passa. Não é sempre. Eu já fui médico, já fiz exame, nada. É assim, acontece e dá aquele calafrio horrível, horrível. Nada passa aquele frio. Aí dura uns minutinhos e some. Aí eu pensei, falei, gente, o que está acontecendo comigo? Eu devo estar, né? Você já pensa, nossa, eu estou doente, eu tenho alguma coisa. Faz exame, nada, normal, sabe? Não tem nada. É incrível. E esse detalhe da janela, da porta, eu não consigo. Se eu dormir, eu não durmo se eu fechar, eu não consigo dormir. Tem que ter o clarão da noite e a porta aberta. Eu me sinto até segura. É o contrário, né, de todo mundo, que todo mundo acha que sente medo de dormir com a porta aberta. Não, eu, ao contrário, eu me sinto segura, não sei por quê. Não Uhum. sei. Bom, aí tem duas coisas, né? Como a sua experiência, a primeira experiência que você visualizou o Grey é muito aterrorizante, talvez a porta aberta dê a sensação de que você tem rota de fuga, né? Pode ser. Por exemplo, eu conheço muita gente abduzida que não dorme no escuro, que Hum, fica com a lâmpada acesa, usa aquela lâmpada de criança, sabe? Aquele iluminador que você põe na tomada, um abajurzinho de criança, para não ficar eu sei. totalmente escuro. Outros ficam com a porta aberta, outros querem dormir com música, porque, na verdade, realmente, uma visitação noturna, vamos chamar essa abdução de visitação noturna, que é o nome técnico disso daí, ela não Uhum. pode não deixar trauma, né? Eu conheço gente, por exemplo, que às vezes no amanhecer, assim, não vê nada à noite, mas quando está amanhecendo, assim, ele vê o greyzinho encostado na parede, assim. Então, assim, é terrível, né? Quer dizer, fala, poxa, esse cara está aqui há horas, eu não vi, mas na hora que ele está indo embora, e eles sempre desaparecem, assim, desaparecem, né? Eles não saem pela porta, nem pela porta. Ou eles Então, entram por... eu já tive experiência assim, de estar deitada na cama, a porta, clarão da noite. Aí eu vi a sombra na porta do vidro, aquela sombra. É como se fosse uma criança, né? Eu até achei que era meu filho. Eu falei, peraí que você vai ver, tentando assustar a mãe, né? Aí eu falei, vai pro seu quarto. E lá na parte de fora, no vidro, só a sombra assim da criança, né? Aí do nada entrou no quarto, e eu achando que era ele brincando. Aí ele se abaixou do lado da cama e, tipo, deu um soco assim na cama, sabe? Aí eu falei, mas espera aí que eu vou te pegar. Levantei, olhei, nada, não tinha ninguém. Nisso eu gelei, falei, meu Deus, não É, é ele, não é ele. É uma coisa assim, sabe? São é uma coisas. Eu coisa não sei muito se eles estranha. procuram quem tem uma certa mediunidade, eu não sei se tem a ver eles ter contato com pessoas, ou as pessoas começam a ter mediunidade depois que tem experiência com eles, entendeu? É o É, contrário, a mediunidade vem porque você foi abduzida. Entendeu? É assim, para você se comunicar com um ser que é telepata, como é o Grey, o ET é telepata, tá? Ele não fala com a boca. Então, o que acontece? Ele abre a sua mediunidade. Então, por exemplo, toda pessoa que foi abduzida de verdade, ou que viu um Grey de verdade, ou um reptiliano, ou sei lá, ela vai ter uma paranormalidade exacerbada, entendeu? Geralmente, a mediunidade, paranormalidade, como queira, aumenta nos dias seguintes à abdução. E depois vai diminuindo, vai fechando. Entendeu?
Porque, na verdade, é assim, a gente que é humano, que vive na Terra, né, seres humanos, eles geralmente têm 3 chakras bem ativados: o sexual, o intestinal, né, e o básico. Quer dizer, o ser humano ele vive muito sem bicho, né? Ele não pensa assim muito em coisa espiritual, não medita, a maioria não medita, não pratica meditação, não Uhum. exerce, não tenta abrir a mediunidade, nada. Quando o ET vem, ele pega assim, abre como se abrisse uma chave, fala assim: peraí, entendeu? Então ele abre a tua mediunidade de uma forma meio violenta. Então eu sei de gente, por exemplo, que foi abduzida e que assim começava a ouvir o que os outros estavam pensando. Aí o cara, a Ah, e pessoa às vezes acontece. Às vezes acontece. Você adivinha o final de um filme, é, perde a graça total. Você já sabe o que vai acontecer. É sem contar, incrível. sem contar, por exemplo, que eu tenho certeza que você tem isso, ou provavelmente você tem isso, de se olhar para uma pessoa e falar assim: essa pessoa não gosta de mim. Ela está Ah, tem. sorrindo, né? Mas ela pode Tem. ser gentil, amorosa, simpática, fofa. Você não acredita em palavras mais. Você olha para a pessoa, você sabe o E, que está pensando. e às vezes eu até vejo a cena da pessoa falando É, por trás. Você até vê a cena da pessoa te metendo pau em você. E você contar fala, que ele não, é deixa pra insuportável. tem muito disso. Eu estava até Essa aí é comentando com a insuportável. Beatriz sobre os reptilianos, porque teve um dia que eu estava sentada olhando e a gente tem aquela curiosidade de saber quem que criou tudo isso. Quando você tem uma certa, você desperta, né? Você expande um pouco sua consciência, você tem essa vontade de saber, de conhecer quem criou, quem que fez. E porque Deus tem um estereótipo, né, que é colocado, Deus, tal, Jesus. Aí eu perguntando, eu queria saber quem foi que criou tudo isso, porque a teoria de Adão e Eva, para mim, não faz nenhum sentido. Não faz. Para mim, não. Me desculpem os religiosos, tal, respeito, mas para mim não faz sentido, entendeu? Porque sair da onde que veio, lá das cavernas, como que evoluiu tanto até esse ponto? Era para ter continuado ali e acabou, não ia ter evolução nenhuma. Aí entra os Anunnakis, não é? Que fez o experimento genético com, né? Aí tem toda essa história. Ah, eu sonhei que eu tinha aquela rodinha de. É como se fosse uma iguana. Só que, tipo, o corpo de humano é a cara, o rabo, assim, a pele, né, de reptiliano. E tava aquela rodinha conversando, o tempo meio marrom, meio estranho. E eu cheguei assim, aí eles olharam que eu cheguei, comentaram entre eles, né? Aí tá, aí eu tinha comentado com um amigo meu. E ele viajou, e nesse dia que ele viajou, ele parou para almoçar e veio tipo um calango verde, um verde meio fluorescente no pé dele, né? Aí ele mandou até foto para mim e falou lá do sonho que você estava falando ontem, que você estava perguntando dos reptilianos, a gente estava comentando sobre isso, né? Aí eu falei, eu não acredito em coincidências. Não acredito em coincidências. Porque foi tipo um sinal mesmo, sabe? Eles responderam aquele meu sonho, né? Então, assim, a gente sempre tem, quando você desperta um pouquinho, porque esse sistema tenta te deixar cegar, de certa forma, que é o que acontece com a maioria, né? Todo mundo na sua vida é um loop infinito, aquela rotina todo dia, todo dia, todo dia. Você não tem tempo de pesquisar, você não tem tempo de olhar para o céu, não aprecia a natureza, aquela correria do dia a dia, né? E a gente não, a gente tem aquela vontade de conhecer, de saber, sabe? É uma coisa assim incrível. Eu acredito que muita gente está assim. Eu acho que está numa época de despertar mesmo, né? Ainda bem que a gente fala abertamente agora. Igual quando eu conheci a Beatriz, foi no laboratório que ela fez, né? Lá os outros relatos, aí você ficava olhando, você ficava, eu vou contar o meu. Todo mundo se expondo, né? Aí coloquei meu relato lá e tal. Foi assim que começou. Falei, se é verdade, você tem que chegar e falar. Crítica a gente vai ter de qualquer jeito. De qualquer forma, você vai ser, tipo, fora da caixinha, né? Digamos assim. Mas a experiência vale a pena querer conhecer, querer saber mais, né? Uma coisa bem. Agora, eu digo assim para você, você já tentou se você perguntar para um Grange, né, quem criou a humanidade, ele vai dizer que foi ele.
porque, na verdade, o geneticista é o Grey. O reptiliano ou o Anunnaki é o cliente. Tá? Vamos dizer assim, o ser humano, a Matilda O'Donnell McElroy, a mulher que conversou com o ET de Roswell, a enfermeira, né? Tem gente que fala que é verdade, tem gente que fala que não é verdade, né? A empresa do Gray chamava Abelhas e Flores, quer dizer, o que é o Abelhas e Flores? O Abelhas e Flores são uma organização de produção, de aceleração de bioengenharia e aceleração da genética da vida nos mundos. Então, o Gray, ele é um grande cientista. Por que o Gray é tão frequente, né? Por que ele é mais frequente que o reptiliano ou que qualquer outro tipo de ET? Isso. Por quê, né? Porque ele cuida diretamente com procriação e melhoria de espécies. Então, o Gray, ele pegou teu óvulo, o esperma de fulano, o óvulo de cicrana, para fazer bebês experimento, né? Então, esses experimentos, na verdade, se você falar assim, porque na mitologia suméria os Anunnakis, né? Aí tem gente que fala que Isso. tem forma humana, tem gente que fala que ele tem forma reptiliana, não sei o quê, fica toda essa conversa em cima da forma do Anunnaki, dos textos ecariacites, mas se a gente for pensar, né, quem bota a mão na massa é o Gray, entendeu? O Gray, ele é um operário de uma grande empresa especialista em acelerar a vida. Por exemplo, por que o homem saiu da caverna? Porque o Gray foi lá e enfiou os genes outros. Então, ele vai acelerando. Por exemplo, uma coisa que levaria, sei lá, 1 bilhão de anos, leva 100 mil anos, entendeu? Porque o Gray, ele é um grande técnico, né? Por isso que a aproximação do Gray, ela é fria, ela é médica, ela é clínica. Por exemplo, você se vê como reptiliano, você se vê como pleiadiano, é porque você é daquela origem. Então, aqueles seres estão ali para te contatar, para falar que você é um deles. No caso da Beatriz, uma reptiliana, blá, 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 como nós. Um dia você vai morrer, você vai embora conosco, vai renascer no nosso mundo, né? Vai reencarnar reptiliana e tal. No caso do Gray, não. No caso do Gray, ele pega qualquer pessoa que tenha bons genes. Quando o Gray me pegou, o médico Gray me pegou lá em São Pedro, e ele falou assim: sua genética lastimável. Você nasceu para morrer cedo. E você não deveria procriar. Não procrie, seus genes são uma porcaria. E ele falou, porque no mundo Gray só reproduz quem tem gene bom. Entendi. Entendeu? Para eles, você tem valor enquanto, no teu caso, né? No teu caso, basicamente, é o teu corpo humano, que é de excelente qualidade. Então, geralmente, quando eu vejo abduzido por Gray, eu não chamaria nem de contatado, eu chamaria abduzido por Gray mesmo. O Gray, ele pega a pessoa pelo físico dela, entendeu? Eu conheço um cara que é reencarnação de Gray. Aí é outra coisa. Esse cara que é reencarnação de Gray, ele é todo esquisitão, assim. Ele parece meio autista, assim, ó. Oi, tudo bem? Você tá bem? Eu tô bem. Vamos conversar? Vamos tomar um café? Eles são meio sem É xoxo. tipo um robô, né? É tudo automático. O Gray não tem sentimento, né? É assim, Uhum. não expressa sentimento. Então, por exemplo, o Gray, ele parece uma pessoa... Se ele entrar no corpo humano, ele parece uma pessoa extremamente sem graça, entendeu? O reptiliano não, o reptiliano dá para virada, briga, fala palavrão, não sei o quê. O Gray, não, o Gray, ele é xoxo, ele é meio assim, sei, você teve um bom É, dia? digamos, é antissocial, né? Eu sou É, muito antissocial. Eu gosto da minha caverninha. Não gosto de.
sabe? É, Eu sou muito antissocial. Nossa, é mas incrível. você se crê uma reencarnação de Grey ou você se crê uma pessoa que está sendo pega pelos Greys? Que essa é uma coisa muito Olha, diferente. eu sinto assim, eu não me vejo, é como se eu estivesse numa família que não fosse minha. Não sei se faz, tipo, num lugar que não é seu, numa casa, as pessoas parecem que é diferente de você, assim, sabe? É uma coisa que não se encaixa muito bem, entendeu? Mas eu não sei explicar se eu sou reencarnação deles ou não. Não, Mas eu assim, acho eu que não não. sinto, Grey não. Grey não. não. Você pode ter uma encarnação de outra coisa, mas Grey não, porque você não tem tipo de pessoa Grey. Quem tem tipo de pessoa Grey é um autista, ele fica assim, inexpressivo, não ri, não Ai, chora, entendeu? Não é seu caso, nem um pouco. Por exemplo, o Gray ele tem uma educação maravilhosa, eles são extremamente elegantes, educados, finos, tá? Assim, boa noite, boa tarde. Eles não têm a capacidade de gesticular ou rir, entendeu? Eles têm muito pouco disso daí. Então, assim, é uma espécie meio. Faz formiga, entendeu? Gray me lembra uhum. formiga, porque assim, a formiga ela tem a mesma cara, faz a mesma coisa. A gente, É pelo menos, não verdade, percebe, né? é A gente, pelo verdade. menos, não percebe neles. Quando você olha para uma formiga, você não sabe dizer se é uma formiga alegre, se é uma formiga triste, se é uma formiga brava, você não sabe. Né? Então, assim, esse tipo de criatura, o Grey, né? Ele, às vezes, tem gente até que duvida se eles têm alma ou não, entendeu? Mas eles têm. Hum, Mas acontece que o Grey, ele é um ser técnico, né? Ele é um ser pragmático. Então, se você fosse a reencarnação de um ET, você deve ser de um outro tipo de ET. Existem muitos seres que são o que a gente chama de voluntários, né? Que vêm à Terra de outros planetas para reencarnar, para experimentar a forma humana e tudo mais. E às vezes está no teu contrato, né, kármico, vamos dizer assim, ser pega pelos Greys porque você tem uma fertilidade, uma genética fora do normal. eu até brinco, até eu brinco com a minha mãe e falei, meu Deus, será que eu vim nesse mundo só para procriar, ter filho? Porque não é possível. É uma coisa assim que você toma os cuidados, mas sabe quando fura todas as barreiras? É impressionante como que é uma coisa assim, impressionante. Sabe? É Exato, uma fertilidade fora do normal. exato, Eu fico exato. assim, pasma, sabe? É uma coisa bem. Eu falo com minha mãe, nossa mãe, pelo amor de Deus, tanta mulher tentando engravidar, querendo ter filho e não consegue, é uma facilidade demais. Aí você já me explicou o porquê que eu tinha essa dúvida dos sinais, que eu acordava com os sinais, né? Com as Sendo pega. marquinhas na pele. É, agora tá. Só que eu não me lembro, não consigo me lembrar. O que aconteceu, eu não me lembro. Não porque você se assustou muito da primeira vez, então eles entenderam que você não aguenta muito isso. Ah, Eles eu sou sabem. medrosa. Tem gente que não é medrosa. Por exemplo, eu conheci um senhor que ele viu 3 Greys no quarto dele. E eu falei, e ele falou assim, que os Greys estavam se mexendo nas coisas, assim, pegando o copo, olhando. Aí Ah, ele falou, meu você não ficou com medo? Não, seu Francisco, ele é bem do interior, ele falou assim, não, seu Francisco, eles estavam tudo de boa. Eu falei, estava de boa, então está de boa. Né? Quer dizer, ele falou assim, não, eles não estavam pegar, eles estavam olhando as coisas. Eu falei assim, nossa, mas que beleza. Eu admiro essa coragem, essa frieza perante a situação, né? E, na Pois verdade, ele está certo, o Green não ia fazer nada para ele, só estava olhando, às né? vezes eu sinto, tipo, você sente que tem alguém te observando, você sente, mas é uma presença bem forte, sabe? Não, não vejo, mas você sente que tem alguém te observando, é uma coisa, sabe? Só falta aparecer, assim. Eu É, sinto também. exato, porque eles têm o poder da invisibilidade. Essa Uhum. sondinha que você viu é o que eles deixaram ver, mas se ela quiser entrar sem você ver, você não vê. E sumiu Entendeu? na velocidade da luz, é uma coisa assim É, impressionante. Você fica, nossa, para onde que foi? Que rumo tomou? Que, né? É uma coisa exato. impressionante. Você não Impressionante. precisa ter medo, na verdade, mas também o contato com o Gray ele é cansativo para a pessoa, porque, por exemplo, é uma coisa constante,
eles também não te ensinam nada, eles só ficam te pegando, e levando, pegando e levando. Isso, é, Uma isso. coisa Não, chata. é só aquela coisa de deixar o É. sinal, de fazer sei lá o que com a gente, sei lá onde, acabou. Sabe como é que Não eles tem, pensam? Sabe não como é tem que eles, explicação nenhuma. sabe como é que eles pensam? Tipo assim, ó, essa moça aí ela é fértil. Como a gente pega assim, um bicho assim, fala assim, vamos cruzar o bicho para dar uma cria. Aí fala assim, já cruzou, devolve. Entendeu? Quer dizer, você devolve na gaiola. Então, por exemplo, é totalmente diferente do. Assim, chega a ser até meio ofensivo, muitas vezes. O contato com o reptiliano, ou com o pleiadiano, ou com o liriano, aquele tipo de ser azul que parece um avatar, o Carian, que parece uma corujinha. Tem vários tipos de ET que ele só procura a pessoa quando ela tem uma ligação espiritual de fato com eles, entendeu? Então, assim, ele aparece para aquela pessoa por um contato mental, quer dizer assim, ó, você é uma parte da nossa raça, você vai, nós olhamos por você, nós estamos pensando em você, você está aí na Terra em exílio, está se lascando, mas tudo bem, não tem problema, você está sendo até certo ponto protegido por nós e tal. No caso do Gray, ele também te protege, tá? Um pouco. Mas ele vê você como um ser de reprodução. Então, porque É assim, como por se exemplo, fosse, é como se fosse aqueles gatos marcados, né? Que vai marcando os gatos deles. É a você tem, mesma coisa. você tem, por exemplo, um animal de pedigree, aí um poodle, um cachorrinho muito caro, entendeu? Um Lulu da Pomerânia, então não pode cruzar com nada errado, porque senão não vai dar vira-lata. Então tem que ter o melhor com o melhor, entendeu? Então eles fazem assim uma coisa totalmente as pessoas falam assim, eles não respeitam os direitos humanos, eles não respeitam nossa Hum. permissão. Não nem aí para isso. Entendeu? Problema seu, se você ficou brava, se você gostou, gostou. A melhor coisa, quando uma pessoa é pega por Grey, eu falo assim, quem está fazendo do limão uma limonada? Chega para eles e fala assim, pô, me ensina alguma coisa. Então, muita minha paranormalidade, já que vocês estão me pegando mesmo, me ensina como é o universo, como vocês viajam através do espaço. Fala alguma coisa útil, pô, durante essa É, abdução, né? não, eles te deixam tipo assim, ó, se vira, vai procurar, porque você fica com aquela vontade de saber, de entender, de conhecer, que se você não se rebolar para procurar, para tentar entender, e aquela incógnita que fica na sua cabeça, não te procura para falar nada, não te explica nada, só fazem o sinal e pronto. Eles tentam assim, sabe como? Eles falam assim: nós não lhe queremos mal. Sabe quando o veterinário vai vacinar o gato e se agrada o É, gatinho e fala assim: não vamos, nenê, nenê, não vamos te fazer mal, fica calmo. Aí o gato não sabe o que está acontecendo, se debate, né? Aí às vezes o cara dá um sedativo no gato, que eu tenho gato, eu sei como é. Então, por exemplo, ele está vendo o ser humano como um animal a ser desenvolvido. Ele tá aqui para que o homem, o Homo sapiens, vire uma coisa melhor do que é, entende? Então, por exemplo, ele fala assim: olha, você deve estar orgulhosa de estar contribuindo com a evolução da sua espécie, nós vamos fazer um ser humano melhor do que esse que você conhece, um ser humano mais sábio, mais inteligente, não sei o hum. quê, e vai construir uma civilização melhor e tudo mais, né? E que você deve É o que contribuir. eu acho assim, tem alguns seres humanos que eu acho assim, eu até brinco, eu falo, o planeta Terra deve ser o umbral de algum outro planeta. Não é possível, porque tem seres humanos que não deram certo. Não deu, é uma coisa, eu não sei, sabe? Mas aqui, igual, é a dimensão das partículas, né? A gente está aqui para viver as experiências, boas ou ruins, né? É como se fosse um jogo, tipo, tá aqui nesse jogo, aprendeu, evoluiu, passou de nível, game over, aí vai para outro. Eu acho que é tipo assim, sabe? É tipo um jogo, você vai, tem o nosso avatar, nossa consciência por dentro deste corpo, como eles, né? Tem aquela aparência, mas por dentro é o que? A consciência. Claro, infinitamente mais inteligente do que os seres humanos, óbvio, né? Impossível.
Mas é uma sabedoria, assim, você fica com aquela sede de querer saber, de querer conhecer, de como que funciona, quem é Deus, se é Deus mesmo, Jesus e tal. E aí eu fico falando, gente, a gente tem um estereótipo de Jesus, né, tudo bonitinho e tal, aquele, né, eu falo, já pensou assim, de repente, aparece, eu sou Jesus, é totalmente diferente do que foi ensinado, né, tem aí as crenças limitantes, né, da gente, que desde pequenininha tinha ensinado, tal, tal, tal. Mas eu acho que a humanidade está caminhando para um despertar bem, bem profundo, bem. E nem todo mundo está preparado, né, Chico? Porque você vê desse 3 e Atlas, tem gente que ficou desesperada, achando que era nave, que ia invadir o planeta, que não sei o quê, que ia manter a gente refém, escravo e tal. Né? Sei lá, acho que todo mundo, a maioria não está preparada ainda. Não tá. Você vê que a gente fala, a gente se expõe, conta os relatos, aí tem gente que fala, nossa, o que que essa daí tomou? Teve gente que falou assim, você tomou chá de cogumelo? Uhum. Sabe, é uma coisa assim. É impressionante, como tem gente que ainda não aceita, não consegue aceitar o fato de que existe. A gente não é um alecrim dourado aqui, né? Tem toda uma história, tem todo um, né? Igual eu te falei, Adão e Eva para mim não faz sentido. Não faz. Para chegar onde a gente está agora, onde a gente está hoje, não tem como. Não tem outra É. explicação. Olha, o Gray, ele é muito esperto, tá? Então, ele vai sempre dizer aquilo que você acredita. Se você, pelo que eu estou entendendo, você é evangélica. Não. Não, você é católica? Também não tenho religião. Sou Então, agora batizada você na falou bastante em Adão católica. e Eva, Deus. Não, eu não Bom, acredito na teoria de Adão e Eva, que tipo, então tá. a mulher foi tirada da costela do Adão e criou a mulher e tal. É uma Não. maluquice. Não, mas eu estou dizendo assim, porque, na verdade, se você falar assim que você é evangélico, eles vão Hum, falar que eles conhecem Jesus, porque eles são espertos. Eles falam assim, a Betty Andreasson, ela era muito crente, ela era muito evangélica. Aí os ETs hum, mostraram uma porta toda dourada, toda linda, e falaram assim, ó, atrás dessa porta tá Deus, tá? Me respeita. Porque eles são tão pilantras que eles falam para você que conhecem Deus. Se você for budista, Buda está ali. Se for muçulmano, Maomé está ali. Xangô está ali. Quem você quiser. Eles têm essa capacidade de descobrir o que você acredita e usar. Então, por exemplo, o ET, se você falar assim, eu quero ver Jesus como ele é, eles inventam um Jesus para você. Entendeu? Fácil, fácil. entendi. Agora, a questão de pessoas erradas no mundo, ou pessoas ruins, né? Porque a Terra é um planeta jovem, justamente a atuação dos Greys, tá? Na aprimoramento genético da humanidade é para tornar o cérebro humano melhor, mais eficaz, menos violento e mais lógico, né? Mais parecido com o deles. Por isso que eles põem o gene deles no sangue dos bebês híbridos. Por exemplo, eu estava uma vez num ônibus e eu vi uma criança com um olho meio grande. Hum, Um olho de olho azul, mas com um olhinho meio grande, maior que o normal da gente. E eu ficava cismado com aquele garoto, eu falava, será que esse garoto é híbrido? Né? E a mulher que estava cuidando dele era uma mulher negra. Eu falei assim, ela não deve ser a mãe biológica, ou é mãe adotiva, ou está cuidando. E eu estava no ônibus e o moleque ficava olhando para mim assim, com o olhão. Né? E eu olhando para o moleque, a moleque olhando assim. E aí, uma certa hora, essa senhora desceu com o menino e falou: vamos, 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 chegou. Aí eu ficava olhando assim: será que esse menino tem um pouquinho de sangue ET? Porque ele está com um olho estranho. Era estranho, era levemente desproporcional, vamos dizer, meio centímetro maior do que o que o meu e o seu. Tá? Então, assim, meio esbugalhado, assim, mas com um formato muito harmonioso, não era doença, entendeu? Ele era bonito, o menino, mas ele tinha uma coisa esquisita. Como eu já vi cara com orelha esquisita. Então, às vezes, por exemplo, o Gray, ele faz aprimoramento genético para que nasça cada vez menos seres humanos brutais e nasçam cada vez menos. Porque, assim, você tem uma alma, mas essa alma tem que ocupar um corpo. Se você entrar no corpo de um gato, você vai ser um gato. Se você entrar no corpo de um cachorro, você vai ser um cachorro. Se você entrar no corpo de um humano,
você vai ser um humano, mas vai depender desse cérebro humano que você foi dotada, muito do que você vai poder fazer ou não. Se você é um cérebro de baixo QI, imbecil, você não vai muito longe, né? Então, por exemplo, eles estão criando humanos melhores, eu acho, né? Eu acho, apenas acho, né? Eles estão criando humanos melhores, ou misturando com deles. Uns falam que eles não têm mais fertilidade e tal, por isso eles precisariam disso. Eu ainda acho que eles aprimoram o humano, porque para as próximas gerações, as crianças vão nascer mais inteligentes e menos violentas, mais lógicas, né? Mais lúcidas do que a gente. Por exemplo, eu nasci só com um dente do siso, né? Tem gente que está nascendo sem dente do siso. Quer dizer, a mutação genética ela acontece, mas por que a mutação genética dá certo? Por que ela vai no sentido da evolução e não no sentido da degeneração, né? Então, Uhum, porque o Gray está lá pondo a mão, entendeu? O Gray está lá entendi. mexendo. Por exemplo, por que o ser humano não volta a ser macaco, em vez de ficar cada vez mais científico, né? Porque o Gray está puxando naquela direção, entendeu? Sim, Então, por exemplo, se ele quiser produzir um ser, um servo, vamos supor, ele mistura o humano com o macaco e para ficar mais estúpido, menos inteligente e mais obediente, sei lá, entendeu? Ele pode criar diferentes modelos de vida, como a gente cria diferentes carros, um é para carregar, um é para transporte, um é de luxo. Então, o cérebro que o Gray manipula, né? Ele manipula para que seja cada vez melhor, para que a humanidade não se destrua, não seja tomada pela ira, ao invés de fazer coisas mais interessantes do que isso, né? Então, por isso que penso eu, né? Penso eu, apenas penso. E penso eu que Tem, eles tem, estão criando eu tenho, tipo pessoas. assim, é uma incógnita eu não sei se pode falar, né, abertamente. Pode Você acha que eles podem se embutir, tipo, na indústria farmacêutica, tipo, ó, esse boom que todo mundo foi obrigado a fazer, tal, né? E isso mexe no DNA da mãe, da que vai ter o filho, e o filho começa a nascer com, tipo, uma certa evolução não, através disso, não entendeu? é Ou assim, não? não. Eu acho que existem grupos humanos que têm interesse de reduzir população. Então, as pessoas estão Hum, ficando férteis, né? hum, Pode colocar coisas na comida, nos remédios, que diminuem a taxa de reprodução, né? Tanto que, por exemplo, em grandes cidades e tal, tem menos Gray pegando gente, porque também tem muita gente poluída, né? Por química e tudo mais. Porque, com o passar dos séculos, a gente vai ficar uma espécie menos e menos fértil. Então, assim, como eles também, vai ficar uma espécie velha. Então, por exemplo, chega uma hora que você precisa preservar os indivíduos férteis como você para procriar, porque senão daqui a pouco vai chegar, por exemplo, vai chegar uma época que a maioria das pessoas não vai mais ter filho mesmo, não vai querer. Então, não vai querer, não vai ter potência para ter, não vai ter fertilidade para ter e não vai ter vontade de ter. Então, o Gray, sabendo disso, ele preserva alguns humanos que têm uma menos poluídos, menos químicos, né, como se não no interior e tudo mais, e você viveu em mata e tudo mais. Geralmente a gente de mata, a gente de área rural, ensino rural, que eles é, pegam que eles consideram artigo de preservação, entendeu? Porque, por exemplo, uma pessoa como eu, que toma antidepressivo, toma remédio, toma Coca-Cola o dia inteiro, come chocolate o dia inteiro, come bolo o dia inteiro, come tudo processado, entendeu? Vai ter um organismo menos natural que o seu, né? Sei lá como é a sua vida. Mas, assim, não é eles que entram na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem planos de contenção populacional. A humanidade tem, as elites humanas têm plano de contenção populacional porque 8 bilhões é demais. Mas não é o Gray que faz isso. O Gray preserva alguns espécimes de excelente genética
para manter a espécie e cruzar com outros seres, com eles mesmos, ou outras criaturas, e criar uma humanidade que seja mais que o Homo sapiens, né? Sapiens, né? Uma super mulher Mas, sapiens. então, tem os Greys. Tem os outros seres que são, tipo, ao contrário deles, que tentam, de certa forma, parar. A gente não sabe, a gente sempre acha que o Grey trabalha para o reptiliano. Mas aí, por exemplo, e se trabalha para outras espécies? Sabe, eu pensei nisso, eu falei, gente, esse negócio de, igual fala, de reduzir a população e tal. O Grey tem os planos dele. Tem a outra parte que os outros seres que devem ter os planos deles também, né? De reduzir, tem todo, né? Plano deles para esse planeta. Então você fica assim, e veio na minha cabeça isso, sabe? Tipo, Tem eles estão diferentes embutindo nesse espécies. negócio alguma coisa genética, alguma coisa que, sabe? Deles, para ficar no corpo, né? Eu Tem pensei diferentes, nisso. tem diferentes espécies com diferentes planos, mas eu acho que esses 8 bilhões foi meio acidental, deu errado, não era para ser tanto. Nesse caso, qualquer que seja o humano melhorado, ele não vai ser nesse número, entendeu? Porque isso exaure o planeta. Então, se você tiver assim 1 bilhão de humanos, né, é menos de 20% de 8, entendeu? Está de bom tamanho, porque em planetas de ET não tem essa superpopulação, entendeu? Isso cansa a biosfera, né? Isso cansa, Uhum. isso exaure os mares, as florestas, tudo mais. Isso não traz benefício a ninguém, entendeu? Então, certamente, vamos supor que, sei lá, aconteça alguma coisa e 90% da humanidade pereça, entendeu? Aí eles vão introduzir o que eles fabricaram nessas abduções aí, entendeu? E aí vão começar a substituir por um produto melhor. Eles chamam o ser humano de produto. Falar assim, eu vou colocar um modelo mais avançado, entendeu? Um produto É, é. melhor. Mas agora, se eles trabalham com pleiadiano, com lirano, com reptiliano, com não sei o quê, assim, eu não tenho certeza, porque a gente não tem acesso a tanto detalhe, né? A gente sabe que os Greys são geneticistas, só isso que eu sei. Eles alegam que é para o bem, entendeu? Eles alegam que é para criar novas espécies melhores, que Hum. eles são geradores de vida, eles são semeadores de vida, etc. É verdade ou não? Não sei. Eu só sei que a gente só sabe essa pontinha dos, do iceberg, né? Que a gente vê o Grey pegando gente para fazer bebê híbrido. Os outros Eu acho que a gente nunca, a gente vai sair daqui desse planeta, sei lá para onde que a gente vai, a gente nunca vai ter todas as respostas, é impossível, né? se a humanidade evoluir como espécie para uma espécie mais interessante, mais correta, certamente a gente vai entrar para a Confederação de Planetas. Porque, assim, por exemplo, não dá para contatar o humano como ele é, mas talvez daqui 1.000 anos, 10.000 anos, seja normal, entendeu? Quando essa geração aqui for substituída por uma outra mais correta, Avançado. mais funcional, porque o ser humano ele é disfuncional, ele é tomado por emoções idiotas. É inveja, é preguiça, é raiva, é demais disso, entendeu? Ganância, Então, precisa ser poder. substituído. Você nunca vai ter um mundo bom com esse tipo de criatura, entendeu? É, Sempre é. vai ser um inferno, porque você sempre vai. Porque a percentagem de bicho no humano é muito alta, entende? Então, por exemplo, Aquele sempre correndo atrás de alguma coisa, aquele vazio. O ser humano ele nunca está contente com nada. Você pode ter o que, tipo, se você for milionário, eu quero ser milionário, tá? Aí você vai querer mais alguma coisa. Nada tá bom. A gente nunca está satisfeito, sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. É uma coisa assim impressionante. Nunca está contente com nada. Você reparou o vazio que é o ser humano? Sempre atrás eu, de... Você pode ter o que eu, quiser. eu O que acho quiser. que esse vazio é universal, hein?
Eu É, eu acho que poucas espécies se contentam com pouco. O ser humano, nossa, ele é egoísta. Mas não sei a se isso acaba. maioria. A maioria do ser humano tem esse vazio, essa busca do não Todos sei, sem aquela. exceção. Todos É, sem exceção. Mas é da índole da espécie. Mas, por exemplo, é mais assim, não é nenhuma questão de estar satisfeito ou não estar satisfeito. O que precisa mudar no ser humano é que ele tem reações muito emotivas às situações. Fica com raiva, fica com medo, fica com nojo, fica com inveja, entendeu? O ele não tem tanta emoção assim. Você tem que criar uma espécie mais fria. Vamos falar de uma forma assim. temos que Entendeu? seguir as regras dos Greys. E das regras do universo, que você tem que ter uma mente racional, você não pode se portar como um bicho, É, entendeu? Senão eles não podem deixar, eles não podem liberar o planeta para contato. Não vai é. acontecer com o humano que tem na Terra, não dá para ter contato. O Entendeu? humano ainda tem aquela partezinha do homem pré-histórico, né? Não tem como. Essa Definitivamente. partezinha ainda está no DNA humano, não tem como. Está muito mais perto do orangotango do que do Grey. Sim, Entendeu? sim. Eles devem estar quebrando a cabeça lá, meu Deus, vamos melhorar isso aí, vamos melhorar isso aí, vai estar. É. E melhora, por exemplo, se você for pensar que a humanidade há 10 mil anos morava na caverna, era canibal, e hoje em dia Exato. tem. Melhorou. Mas é que para a gente é lento, para eles que vivem milhares de anos é normal, entendeu? O As ser humano crianças vive. de hoje pegam o celular, nossa, vai, abre aplicativo, baixa jogo e joga um joguinho que se fosse alguns anos atrás, jamais. Sem pegar um celular, sem ficar perdido, sem saber o que fazer, o que é isso e tal. Então, evoluir, está evoluindo, tá para um caminho de evolução, né? Tecnologicamente falando, está evoluindo, Há quem né? diga que o celular é presente dos Greys, né? Entendeu? Então, É. Porque eles também dão os presentinhos. né? Bom, vamos ficar aqui por uma hora hoje. Você gostaria de dar um recado final para as pessoas que te ouviram, para seus amigos, alguma coisa? Eu quero dizer assim, acho que a maioria das pessoas tem alguma experiência, tem, só que eles têm receio de falar, né? De ser taxado como fora da caixinha, de se expor até mesmo por familiares, né? Porque você não é visto da mesma forma quando Não. você se expõe, né? Aí tu fica pensando, nossa, será que é verdade? Será que não é? Sempre tem aquela dúvida. Mas a gente que passou pela experiência, se eu não tivesse passado, eu também duvidaria. Mas se você viu, eu vi, então eu sei que é verdade. Eu sei que o que os outros falam, os relatos são verdadeiros, porque eu passei, eu vi que realmente existe, entendeu? Então não precisa ter medo. É até bom porque ajuda as pessoas a despertar a consciência, a falar mais, né? A expandir a consciência de outras pessoas, né? Que é o que a gente está aqui para fazer. Eu acho que o propósito é esse, expandir a consciência das pessoas. Não somos só nós aqui nesse planeta. Existem infinitas possibilidades. Não acaba Uhum, aqui, né? uhum. Então, que não tenha medo, que põe a cara a tapa, que se expõe, que fala. E isso ajuda também, ajuda bastante. Né? Eu mesma, eu tinha medo de me expor. Aí entrei no grupo você vê que tem várias pessoas contando relato. Aí você não se sente sozinho, né? Fala, nossa, tem gente igual a mim também. Aí você começa a falar seus relatos também. Então, eu acho muito importante. Na verdade, é muito mais comum do que se pensa. É muito comum, Uhum, né? Só que as pessoas têm receio de falar. uhum. Tá bom, então. É isso aí, Rose Suyama, muito obrigado, Eu que tá? agradeço. Agradeço a você, a Beatriz, ao grupo, que foi através de lá que a gente se conheceu, né? Tá bom, E que as pessoas se exponham, não tenham medo. tá bom, tá bom. Namastê, boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau.